Está escrito no Evangelho segundo Lucas, capítulo 16, versículos 19 a 31, o seguinte: Ora, havia um homem rico e vestia-se de púrpura e de linho finíssimo, e vivia todos os dias regalada e esplendidamente. Havia também um certo mendigo chamado Lázaro, que jazia cheio de chagas à porta daquele, e desejava alimentar-se com as migalhas que caíam da mesa do rico, e os próprios cães vinham lamber-lhe as chagas. E aconteceu que o mendigo morreu, e foi levado pelos anjos para o seio de Abraão, e morreu também o rico, e foi sepultado. No Hades, ergueu os olhos, estando em tormentos, e viu ao longe Abraão e Lázaro no seu seio. E clamando disse: Abraão, meu pai, tem misericórdia de mim, e manda Lázaro que molhe na água a ponta de seu dedo e me refresque a língua, porque estou atormentado nestas chamas. Diz, porém, Abraão: Filho, lembra-te de que recebestes os teus bens em vida, e Lázaro somente os males, e agora este é consolado, e tu atormentado. E além disso, está posto um grande abismo entre nós e vós, de sorte que os que quisessem passar daqui para vós não poderiam, nem tampouco de lá passar para cá. E disse ele: Rogo-te, pois, ó Pai, que eu mandes à casa de meu pai, pois tenho 5 irmãos, para que lhes dê testemunho, a fim de que não venham também para este lugar de tormento. Disse-lhe Abraão: Eles têm Moisés e os profetas, ouçam-nos. E disse ele: Não, Abraão, meu pai, mas se algum dos mortos fosse ter com eles, arrepender-se-iam. Porém Abraão lhes disse: Se não ouvem a Moisés e aos profetas, tampouco acreditarão, ainda que algum dos mortos ressuscite. Meu irmão, minha irmã, a ira de Deus exibe a sua justiça tanto aqui na terra quanto na eternidade. Romanos 2, versículo 5 diz: Mas segundo a tua dureza de coração impenitente, entesouras ira para ti no dia da ira e da manifestação do juízo de Deus. Muitas vezes nós ficamos aborrecidos porque vemos pessoas más prosperando, se saindo bem com o mal. E a gente não entende. Mas a verdade é que a conta dessas pessoas, a conta do pecado continua crescendo. Muitas pessoas não terão muitos problemas nesta vida. Mas se você pudesse pelo menos ver a conta que as aguarda na eternidade, misericórdia. O salmista descreveu a ira de Deus como um arco retesado. Em Salmos 7, versículo 12, diz que quanto mais os pecadores pecam, mais Deus retesa o seu arco. Nós sabemos que quanto mais o arqueiro retesa o arco, mais duro será o golpe e mais profundo será o ferimento. E Deus está dizendo que quando soltar a flecha, ela vai penetrar nos injustos e causar-lhes grande agonia. Por isso a Bíblia adverte-nos a não termos inveja dos malfeitores. Nunca devemos ficar aborrecidos porque as pessoas más recebem coisas boas e muitas vezes vemos pessoas boas recebendo coisas más aqui na terra. Deus apenas ainda não soltou a sua flecha. As pessoas más estão acumulando a ira de Deus. E a Bíblia diz que Deus soltará a sua flecha no juízo final. Isso será o começo da eternidade, que significa inferno para aqueles que estão sob a sua ira. O inferno não é um assunto muito popular, não é verdade? E eu mesmo preferiria que ele não fizesse parte do negócio, mas não sou eu quem faz as regras. E Deus disse que há um lugar onde serão lançados aqueles que o rejeitam. Na verdade, é uma doutrina tão importante que João Batista advertiu em Mateus capítulo 3, versículo 7, dizendo: Quem vos ensinou a fugir da ira vindoura? E Jesus disse em Marcos 9, 48 que no inferno o verme não morre
e o fogo nunca se apaga. Em outras palavras, não há morte ali. No inferno, a consciência não terá descanso. O inferno é um lugar de desolação e de grande sofrimento. Em Apocalipse capítulo 20, versículos 10 a 15, João descreve o juízo final, quando Satanás e aqueles que rejeitaram a Cristo serão jogados no lago de fogo, junto com a morte e o inferno, que é a habitação dos mortos, ou seja, um reservatório para aqueles que aguardam o julgamento. O lago de fogo é castigo eterno, pois os seus habitantes serão atormentados para todo sempre. É o que diz Apocalipse 20:10. Não é um quadro agradável, e muitas pessoas lidam com ele simplesmente dizendo: eu não creio nessa doutrina de inferno. É melhor ter certeza, porque ninguém receberá uma conta que nunca será paga. A gente precisa, se você errar aqui, receberá essa conta. É como o cartão de crédito de algumas pessoas. Elas nunca têm o suficiente para pagá-los. Por isso, essas cobranças continuam chegando todos os meses. No inferno, os pagamentos nunca cessarão. A história bíblica, ela é mais descritiva a respeito da punição eterna. Não pretende fazer com que nos sintamos muito bem. Mas quando alguém tem um câncer que lhe ameaça a vida e precisa de tratamento radical, fazê-lo sentir-se bem também não é o objetivo principal do médico. Não. O pecado é semelhante ao câncer. E a ira eterna de Deus será o resultado dele se não passarmos por uma cirurgia radical a fim de extirpá-lo. A história a que estou me referindo pode ser encontrada em Lucas 16, 19 a 31, texto que nós já fizemos a leitura. E uma vez que saiu da boca de Jesus, nós precisamos lhe dedicar toda a credibilidade e atenção. É a história do homem rico e de Lázaro. Quando os dois morreram, Jesus descerra um ângulo da eternidade e nos deixa espiar um pouco os dois lados. Disse Jesus que Lázaro foi carregado pelos anjos que o colocaram no seio de Abraão, que poderíamos chamar de paraíso ou céu. Jesus disse que o homem rico, chamado, muitos dizem na tradição, que era chamado de Dives, que foi para o inferno, está no versículo 23 de Lucas 16. Ou seja, a habitação dos mortos condenados. Mas primeiro Jesus fala de seu sepultamento, no versículo 22. Eu tenho certeza de que fizeram ali um grande funeral para aquele homem. Imagino que os carrões ficaram em fila diante do cemitério. Talvez uma guarda policial orientando o cortejo pelo meio da rua principal da cidade. No funeral tiveram que resumir os elogios, porque tantas pessoas queriam falar a respeito das grandes quantias de dinheiro que aquele homem havia dado às obras de caridade. E como ele era bom e quanto a comunidade lhe devia. Mas o homem rico não pôde desfrutar disso tudo, porque ele estava em tormento nas chamas. É o que diz o versículo 24. Isso significa dizer que ele podia sentir. Ele podia ver também. O versículo 23, Jesus diz que o homem olhou para o alto e viu ao longe Abraão e Lázaro no seu seio. Ele viu o que havia perdido. A grande tragédia do inferno não é apenas o que a pessoa tem de sofrer, mas o que poderia ter e não tem. Isso definitivamente nos dá fundamentos para a ideia de que o inferno é um lugar no qual não há alegria. Deus dá uma festa no céu. É o contrário. O homem rico pediu então a Abraão que enviasse Lázaro com um dedal de água para aliviar a sua dor. Você imagina que ele
vai pedir um balde de água ou até mesmo todo um lago, mas não, ele quer apenas um dedal de água. Agora, se você sente que uma gota de água vai mudar a sua existência, está muito mal. Mas Abraão respondeu: sinto muito, pois um grande abismo existe entre nós e você. Nós não podemos passar daqui para lá e você não pode vir para cá. É o que está registrado nos versículos 25 e 26. Você sabe qual é a pior parte do inferno? A pior parte do inferno será o tormento eterno de lembrar que no dia tal, a pessoa estava sentada na igreja, ouviu o pregador dizer que aquele lugar era real e não fez nada para evitá-lo. O inferno é saber que você poderia ter resolvido, mas nunca resolveu a questão do seu destino eterno. Você não levou a sério a ira de Deus. Não houve ajuda para aquele homem rico. Ele continuou totalmente consciente. Ele tinha memória, consciência e todos os seus sentidos físicos estavam intactos, mas tudo não passava de agonia. Um cidadão certa vez me disse: eu não acredito nesse negócio de inferno. Eu não creio na ira de Deus. Mas mesmo se o inferno for verdade, vou virar o lugar pelo avesso, porque todos os meus camaradas estarão lá. Vamos descer juntos, encontrarmos com o diabo e fazer uma farra. Obviamente ele nada entendeu. E aí aquelas respostas súbitas que vêm de repente, eu falei para ele: me faça um favor. Quando você chegar em casa hoje, ligue um dos bicos de gás do fogão e espere até a chapa ficar bem quente. Então você vai sentar em cima e tenta dar uma festa ao mesmo tempo. Vamos ver como você se sai. Ele não entendeu que o inferno é um lugar de confinamento solitário. O inferno não tem camaradagem. O inferno não tem festas, reuniões, como muitos aí imaginam. Deus vai colocar de quarentena eterna no abismo do universo todos aqueles que não se relacionarem corretamente com Ele aqui na Terra. Aí você pode me perguntar: mas para que isso? Para que eles não estraguem o prazer do céu, daqueles que estão corretamente relacionados com Deus. A Bíblia ensina que o inferno tem graus de punição. Jesus diz que aqueles que sabem mais vão sofrer mais do que aqueles que sabem menos. Isso está em Lucas 12, 47 e 48. Em outras palavras, uma pessoa que rejeita a Cristo na igreja vai ser mais seriamente punida do que alguém que não teve as mesmas oportunidades. A segunda pessoa pode ter rejeitado a Deus, mas fê-lo por falta de informação. Porém, mesmo tendo grau de punição no inferno, eu não quero o mais baixo desses graus. Absolutamente. Você já pensou na duração da eternidade? Ela vai manter a pessoa acordada à noite. Vou dar um exemplo que nos dará uma ideia de como será a eternidade. Se você pegasse um passarinho e o treinasse para pegar um grão de areia, vamos supor assim, a cada 1.000.000 de anos, quanto tempo o passarinho levaria para acabar com o monte de areia? Muito tempo. Nós provavelmente não temos números para contar tudo isso. Mas imagine só, quando o passarinho tiver tirado o último grão de areia, você terá passado apenas o seu primeiro segundo no inferno. Isso podemos chamar de eternidade. Eternidade. Na lápide de uma sepultura de um cemitério estava escrito o seguinte: pare quando você for me passar. Eu já fui um dia assim como você. Como sou agora, você também será. Prepare-se para morrer e me acompanhar. Alguém passou por ali um dia e leu a inscrição. Depois pegou um giz e escreveu por baixo: segui-lo não, eu não gostaria.
se não soubesse para onde iria. É melhor nós sabermos a quem estamos seguindo, porque trata-se do nosso destino eterno. Não podemos seguir os nossos parentes para o inferno, não. Não podemos seguir os nossos amigos para o tormento eterno, não. Não podemos deixar que pessoas nos levem pelo caminho que desce para a destruição eterna, não. Porque Deus é um Deus de ira. E nós precisamos estarmos conscientes disso. Deus é amor, sim. Deus é bondade, sim. Deus é misericórdia, sim. Mas Deus é também um Deus de ira. Ira contra o pecado. Ira contra a rebelião de homens que não querem fazer conta dele. Deus abençoe a sua vida, meu querido irmão. Deus guarde, sustente e proteja a sua família. Um grande abraço. No amor de Cristo. Amém.